Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula 74, objeto de conhecimento, pesquisa amostral e pesquisa censitária, planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações, detalhamento, análise de tabelas e gráficos, elaboração e resolução de problemas com dados estatísticos do cotidiano. Então, vamos para a nossa aula. A gente vai aprender a fazer a análise de tabelas e gráficos. A gente vai analisar cada um dos dados que estão ali contidos na tabela ou no gráfico e também a extrair informação dessa tabela ou desse gráfico. Vamos começar com um exemplo. A professora do 7º ano de uma escola simulou uma pesquisa de intenção de voto referente às eleições municipais. Alguns desses dados ela organizou na tabela. Então, nós temos aqui a tabela, onde a primeira coluna indica o local de residência, que pode ser o centro, a zona norte e a zona sul. Na segunda coluna está indicado o número de alunos. Na terceira coluna está indicado o número de alunos em porcentagem em relação ao total. E o total está ali na última linha na tabela, com o número total de alunos e com a porcentagem dos alunos no total, que é de 100%. E aqui o que a gente consegue perceber? A gente consegue identificar a quantidade de alunos em cada região do município. No centro, residem 22 alunos. Na zona norte, 10 alunos. E na zona sul, 8 alunos. No total, a gente soma essas quantidades, 22 mais 10 mais 8, que é igual a 40. Então, o total de alunos é 40. O total a gente sabe que a gente representa por 100%. E qual a porcentagem de cada uma das regiões? No centro, nós temos o equivalente a 55%. Na zona norte, temos o equivalente a 25%. E na zona sul, temos o equivalente a 20%. Então, a gente também pode representar esses números em porcentagem. Somando essas porcentagens, a gente chega no 100%. E lembrando aqui, se a gente sabe que 100% é 40, a gente consegue calcular 20%, também conseguimos calcular os 25% e os 55%. E para facilitar, a gente pode usar aquelas regras. Se a gente tem 20%, a gente pode calcular 10% mais 10%. Quanto é 10% de 40? 10% de 40 é 4. Então, seriam 4 mais 4, que é igual a 8. Exatamente a quantidade aqui correspondente a 20%. E a gente pode fazer isso para os demais valores de porcentagem também. Agora, essa tabela, ela pode ser representada de outra forma. Esses dados podem ser representados de outra forma, através de um gráfico. Olha ele aqui. Esse é o gráfico de colunas, que está representando a porcentagem do local de residência dos alunos. Como que eu sei o que ele está representando? Eu olho aqui para o título da tabela. Esse gráfico está indicando o local de residência dos alunos. A quantidade de alunos que reside na região norte é de 25%. Que residem na região do centro é de 55%. E os alunos que residem na zona sul é de 20%. Esse gráfico também pode ser escrito dessa forma, onde
Temos o mesmo título do gráfico, indicando o local de residência dos alunos e a porcentagem correspondente a cada um. 25% moram na região norte, 55% moram na região do centro e 20% moram na região sul. Então, aqui na vertical estão as regiões e na horizontal está a porcentagem de alunos que residem em cada uma dessas regiões. E temos uma pergunta aqui: onde mora a maioria dos alunos? A maioria dos alunos mora exatamente onde? Onde tem a maior porcentagem, que é no centro. Agora vamos ver um outro exemplo de tabela. Atualmente, é possível acessar a internet utilizando diferentes equipamentos. Observe o gráfico a seguir e resolva as questões. Então, temos um gráfico que mostra usuários acessando a internet em 2016 por equipamento utilizado. Temos aqui o eixo vertical, indicando as porcentagens, e temos o eixo horizontal, indicando a faixa etária. Vamos visualizar melhor esse gráfico aqui, de forma mais ampliada. Então, a gente tem esse gráfico aí, a gente vai já voltar para ele, porque a gente tem que responder algumas perguntas. Letra A. Nesse gráfico, o que é indicado pelas colunas azuis e pelas colunas vermelhas? O gráfico tem esse dado aqui embaixo dele, ó. Aqui está indicando que a parte vermelha são as pessoas que usam o celular para acessar a internet. E na parte azul são as pessoas que usam o computador para acessar a internet. Então, vamos responder o nosso item A. O que é indicado pelas colunas azuis? Está indicando a porcentagem de usuários da internet que usam o computador. E a vermelha é a porcentagem dos usuários que usam o celular para a internet. Vamos resumir aqui a nossa resposta. Letra B. É possível afirmar, apenas observando as colunas do gráfico, que usuários em qualquer dessas faixas etárias utilizaram mais o celular do que o computador para acessar a internet em 2016? Então, o que a gente tem que analisar? Temos que analisar que em qualquer da faixa etária é utilizado mais o celular do que o computador. Então, vamos voltar ao gráfico. A gente já sabe que o dado em vermelho mostra o uso de celular e os dados em azul mostram o uso de computador. O que a gente consegue observar? Olha, o uso do computador, aqui nos 5 primeiros, ele é bem pouco, ele é abaixo de 10%. Só que no último que ele aumenta um pouquinho para 21%. Mas se a gente for olhar para as colunas vermelhas, elas sempre são maiores e bem maiores que a coluna azul, exceto aqui nessa última faixa etária. Então, a gente nem precisa saber os valores, seja de porcentagem ou de usuários, para confirmar que sim, os usuários utilizam mais o celular do que o computador. Então, nossa resposta aqui é sim. Vamos responder mais uma pergunta. Em 2016, qual era o percentual de usuários na faixa etária de 25 a 34 anos que utilizavam o computador para acessar a internet? Então, para resolver esse item aqui,
A gente precisa identificar lá no gráfico a faixa etária de 25 a 34 anos e que utilizava o computador. Então, vamos lá encontrar a faixa etária de quem tem 25 a 34 anos. Está aqui. E a gente quer saber a porcentagem desse pessoal aqui que usa o computador. A porcentagem de quem usa o computador é o que está em azul, que aqui corresponde a 3%. Então, a porcentagem aqui do item C é de 3%. E o último item, em qual faixa etária havia uma menor diferença entre os percentuais de usuários que utilizavam cada equipamento para acessar a internet? Então, se a gente quer saber em qual faixa etária tem a menor diferença, a gente vai ter que olhar todas as diferenças das faixas etárias. Então, vamos voltar ao gráfico. A gente pode fazer o cálculo, mas dá para a gente resolver aqui direto, ó. Aqui na faixa etária de 10 a 15 anos, qual é a diferença entre quem usa o computador e o celular? 49 menos 10, né? É 39% essa diferença. E aqui, entre quem usa o celular e o computador, qual é a diferença? 42 menos 4, 38% de diferença. Aqui, 43 menos 3, 40% de diferença. 42 menos 5, 37% de diferença. 41 menos 10, 31% de diferença. E aqui 31 menos 21 é 10, apenas 10% de diferença. Mas a gente nem precisava ter calculado, é só a gente ver, ó, que a diferença aqui, na faixa etária de 10 a 15 anos é bem grande, na faixa etária de 16 a 24 também, de 25 a 34 é uma diferença grande, de 35 a 44 anos é uma diferença grande e de 45 a 54 anos também é uma diferença grande. Vejam que a menor diferença é aqui na faixa etária de 60 anos ou mais. Então, essa é a nossa resposta. Na faixa etária de 60 anos ou mais. Então, dessa forma, a gente consegue responder todas as questões extraindo as informações de uma tabela ou de um gráfico. Vamos ver aqui o nosso próximo exemplo. O Brasil é dividido em 5 grandes regiões: região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Na tabela estão representadas as áreas e a população de cada região de acordo com o censo de 2010, realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, nós temos aqui a nossa tabela com as regiões brasileiras e suas respectivas área e população. Aqui na primeira coluna, temos as 5 regiões. Na segunda coluna, temos a área de cada região em milhões de quilômetros quadrados. E na terceira coluna, temos a população de cada região em milhões de habitantes. Vamos ver o que a gente precisa responder sobre essa tabela. Letra A. Qual é aproximadamente a área total do Brasil? Aqui na tabela tem a área total do Brasil? Não tem. Mas tem a área de cada uma das regiões. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar todas essas áreas para saber qual é a região, a área total do Brasil. Então, nós vamos somar todos esses 5 valores. 3,9, 1,5, 0,9, 0,6 e 1,6.
9 mais 5, 14. 14 mais 9, 23. 23 mais 6, 29. 29 mais 6, 35. Então, fica o 5 e sobem 3. A vírgula fica na mesma direção. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Então, a área total do Brasil é igual a 8,5. Agora, 8,5 o quê? E aí a gente vem para a informação que tem na nossa tabela. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a área total do Brasil é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E agora a gente vai responder o nosso item B. Qual era a população brasileira em 2010? Vamos voltar para a nossa tabela. Tem a população total do Brasil? Não tem, mas tem a população de cada região. Então, nós vamos somar todos esses valores. A gente vai somar aqui 15,9, 53,1, 80,4, 27,4 e 14,1. Somando tudo, 9 mais 1, 10, 10 mais 4, 14, mais 4, 18, mais 1, 19. Vai 1. A vírgula já vem aqui nessa direção. 5 mais 3, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 1, 20. Fica o 0 e sobem 2. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 1, 17. 17 mais 2, 19. Então, a população brasileira em 2010, vou apagar em cima para a gente escrever a resposta. A população do Brasil em 2010 era de 190,9. Mas 190,9 o quê? Vamos ver o dado da tabela. Milhões de habitantes. Então, em 2010, a população brasileira era de 190,9 milhões de habitantes. Então, em uma tabela, nem sempre todos os dados vão estar lá. Às vezes, a gente precisa fazer um cálculo para poder responder às perguntas sobre a tabela. Vamos ver agora o resultado de uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística, que mostra em hora por dia como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo tanto durante a semana, de segunda a sexta-feira, como no fim de semana, sábado e domingo. A seguinte tabela vai ilustrar os resultados. Vamos ver essa tabela. Aqui na primeira coluna, temos a rotina juvenil. Quais são elas? Assistir televisão, atividades domésticas, atividades escolares, atividades de lazer, descanso, higiene e alimentação e outras atividades. E aqui, na segunda coluna, está dizendo quantas horas eles usam em cada dia da semana para fazer essas atividades. Por exemplo, eles usam 3 horas de cada dia da semana para assistir televisão. Então, eles assistem 3 horas de televisão na segunda-feira, 3 horas de televisão na terça-feira, até na sexta-feira. E no fim de semana? 3 horas de televisão também. 3 horas de televisão no sábado, 3 horas de televisão no domingo. Vamos ver uma outra atividade. Atividades de lazer.
De segunda a sexta, 2 horas de lazer por dia. No sábado e no domingo, 4 horas no sábado e 4 horas no domingo. Então, é isso que essa tabela está representando. Agora vamos ver a pergunta. De acordo com essa pesquisa, quantas horas do seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira? Então, a gente quer saber o tempo de hora de segunda a domingo, todos os dias, nas atividades escolares. Então, a gente vai lá para as atividades escolares. Opa, atividades escolares está aqui. Atividades escolares. Durante a semana, são 5 horas por dia. E no fim de semana, 1 hora por dia. Então, vamos lá fazer o nosso cálculo. Precisa fazer cálculo? Precisa. Ó, de segunda a sexta-feira, são 5 horas por dia. Então, são 5 vezes 5 dias na semana. E ainda falta os finais de semana. No final de semana, é 1 hora por dia. 1 hora no sábado e 1 hora no domingo. Então, vamos multiplicar por 2, porque um dia é sábado, o outro é o domingo. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 2, 2. 25 mais 2, 27. Resposta letra D. Então, no total, o jovem entre 12 e 18 anos usa 27 horas durante a semana em atividades escolares. São 5 horas em cada dia da semana e 1 hora no sábado e 1 hora no domingo. Agora a gente vai ver um exemplo com um gráfico. O gráfico representa o número de alunos de uma classe para cada conceito recebido em uma avaliação. Quantos são os alunos dessa classe? Então, vamos analisar o que é essa tabela. Essa tabela mostra o conceito na avaliação. Os conceitos estão aqui, ó, nesse eixo horizontal. São os conceitos A, B, C e D. E aqui no eixo vertical, a gente tem o número de alunos. Quantos alunos obtiveram o conceito D? É só a gente olhar em que direção está o conceito D. Está aqui na direção do 4. Então, 4 alunos tiveram o conceito D. O conceito C, quantos alunos obtiveram? Vamos ver em que direção está o conceito C. No 8. Então, 8 alunos obtiveram o conceito C. Quantos alunos obtiveram o conceito B? 10 alunos. Quantos alunos obtiveram o conceito A? Olha aqui o A. Ele não vai dar em nenhum número. Só que ele está exatamente no meio, entre o 4 e o 6. Qual é o valor que fica entre o 4 e o 6? É o 5. Porque eu sei que é exatamente o 5. Não pode ser 5,1, ou 5,2, ou 4,9. Não pode, porque esse eixo aqui está indicando o número de alunos. Então, não existem 5,1 alunos, não existem 4,9 alunos. O valor intermediário de alunos entre 4 e 6 é o 5. Então, vamos responder aqui a nossa pergunta. Quantos alunos no total? A gente precisa somar essas quantidades, que são 4 mais 8... Ajeitar o 4, mais 8, mais 10, mais 5. Quanto é isso aqui? 4 mais 8, 12. 12 mais 10, 22. 22 mais 5, 27. Resposta, letra C, 27. Aqui temos outro problema utilizando o gráfico.
Mário está treinando para uma corrida e tem marcado a cada mês o tempo em minutos que ele leva para correr 10 quilômetros. O resultado está no gráfico a seguir. Então, aqui tem cada mês que o Mário correu, que vai de janeiro até junho, e aqui mostra a quantidade de quilômetros que ele correu, né? Na verdade, mostra o tempo em minutos que ele leva para correr 10 quilômetros. Então, aqui, nesse eixo vertical, está o tempo em minutos. Aí temos aqui os minutos contados de 5 em 5. Então, o Mário correu bastante, né? Todos os gráficos, todas as barras aqui do gráfico, mostra que ele correu aqui entre mais de 50 e 60 minutos. Levou esse tempo aí para correr os 10 quilômetros. Então, vamos ver o que a gente precisa responder. A gente pode concluir que o tempo médio que Mário levou para correr 10 quilômetros foi: letra A, maior em fevereiro do que em janeiro. Então, a gente vai comparar o mês de fevereiro com o mês de janeiro. Olha só, o mês de janeiro, vou desenhar uma linha aqui. O mês de janeiro passou do mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro não foi maior do que o mês de janeiro. Alternativa A não é. Letra B, menor em abril do que em março. Então, vamos comparar abril com março. Março está aqui, de abril foi maior. Então, não foi a letra B. Letra C, maior em maio do que em junho. Vamos comparar agora maio e junho. O mês de maio passou o mês de junho. Então, acho que chegamos na nossa resposta correta. Letra C, maior em maio do que em junho. Vamos só confirmar que não é a letra D. Menor em abril do que em maio. Então, agora a gente vai comparar abril e maio. Em abril, foi aqui, ó, foi maior do que em maio. Então, a letra D também está incorreta e a nossa resposta realmente é a letra C. Agora, vejam com a gente essa tabela, onde são fornecidos os números relativos à população brasileira de certos anos. Então, na primeira coluna aqui, nós temos as datas, que são os anos 1950, 1960, aí temos vários períodos até 2017. E em cada desses anos tem a quantidade de habitantes. Então, em 1950, o Brasil tinha 51.944.397 habitantes. Em 1996, já tinha 157.070.163 habitantes. Então, vejam que são dados que têm valores muito extensos e que a gente leva muito tempo para ler. O que a gente pode fazer? A gente pode organizar esses dados num gráfico de colunas, e aí a gente vai arredondar a quantidade de habitantes para um número inteiro de milhões de pessoas. Então, a gente vai usar aqui só o valor dos milhões, por exemplo. 1950, vamos pegar só 51 milhões. 1991, 146 milhões. 2010, 190 milhões, que dá para a gente fazer uma comparação. Então, o nosso gráfico, ele fica dessa maneira. E a gente consegue visualizar melhor. Olha só. Que em 1950 tinha essa quantidade de milhões de habitantes. E a quantidade foi crescendo, né? 1960, depois 1970. Vejam que a quantidade de habitantes vai aumentando. Aqui já não tem um crescimento tão significativo, aparentemente, mas tem, porque é da ordem de milhões, até chegar em próximo de 208 milhões de habitantes. E vejam que eu fiz uma linha mostrando a evolução do aumento da população brasileira. E eu não fiz essa linha à toa.
Essa linha a gente também pode usar como gráfico. A gente pode desenhar um gráfico de linhas mostrando o crescimento da população brasileira. E ele fica mais ou menos dessa forma. Aqui estão as datas de 1950 até 2017. E aqui na vertical, a quantidade dos habitantes em milhões. Então, lá nos anos 50, começa aqui, perto dos 50 milhões de habitantes, mais de 50 milhões de habitantes. Aí vem aqui para 1960 e vem aumentando até a população de 2017, que passa dos 200 milhões de habitantes. Então, dependendo dos dados que a gente tem, a gente pode reorganizar eles em gráfico, a gente pode transformar a tabela em gráfico, mas a gente também pode transformar o gráfico em tabela. Vai depender do interesse, vai depender do que a gente precisa para poder interpretar um determinado gráfico ou determinada tabela. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, a gente fica por aqui.